Nesta aula, então, nós vamos analisar a história da monarquia francesa, que ao mesmo tempo é a história da Igreja, é a história da Revolução, a história da França e a história da Igreja, elas se permeiam, elas estão unidas, elas estão juntas. Então a gente vai ver uma análise dessa construção monárquica da França, vamos ir falando sobre esse processo histórico, mas também vamos mostrar o motivo que a monarquia se perdeu. Onde, como, por que esta monarquia ela acabou abrindo espaço para que isso ocorresse. Então nós vamos ver isso nessa aula. Além disso, nós vamos entender também, nós vamos começar a entender por que a França foi escolhida pelos maçons para que isso ocorresse. Porque a maçonaria ela está ligada a isso. Quem a nega é burrice. Na época a maçonaria era muito forte. Hoje não é tão forte quanto. Mas naquela época era muito forte. Muito forte. Enfim. Então, nós vamos ver isso nesta aula aqui. Na última aula nós falamos sobre o conceito de revolução, basicamente. E nós vamos ver o que aqui a Igreja e a França e a monarquia, essas duas instituições que formam, que estruturam a Revolução Francesa e que serão derrubadas e que, como se dizia, né, o slogan verdadeiro da Revolução Francesa era: vamos enforcar o último padre na tripa do último rei. Então esse era o real slogan da Revolução Francesa, e não liberdade, fraternidade, igualdade. A gente vai explicar também o slogan duplo que via nisso. Bom, vamos lá. Então, em 496, Clovis, rei dos francos, esposo de Clotilde, pai, se converte ao catolicismo depois da sua famosa batalha contra os Álamos. E nesta batalha, em 496, Clovis, ele tem um sonho com Jesus, onde Jesus diz para ele: eu vou te ajudar a vencer, e se você vencer, você vai se batizar ao catolicismo e vai declarar a fé católica como a fé dos francos. E de fato ele vai para a guerra, vence, e ele então, junto com mais 3.000 cavaleiros, se batiza a bênção, ao sacramento realizado por um grande santo bispo de Paris, São Remídio. E lá nós temos aqui o início daquilo que vai ser a dinastia merovíngia. E nós temos o nascimento da França. A França nasce, veja só, a França nasce da revolta contra os bárbaros e da luta espiritual na qual Clovis vai se render ao catolicismo. Então, a França, aquela conversão de Clovis representa a negação dos vícios e a aproximação às virtudes. E a gente vai ver o quê? Que a Revolução Francesa vai ser realmente ao contrário. É a negação das virtudes e a aproximação dos vícios, da barbárie. A barbárie volta na Revolução Francesa. A barbárie dos francos anteriores à conversão retorna na Revolução Francesa. Então, a partir de Clovis, nós veremos um processo de defesa da Igreja, onde ele vai expulsar os burgúndios no ano 500, vai expulsar os visigodos no ano 507, contra o Alarico, e depois ele vai fazer inúmeras ações, reconhecendo como Paris a capital. Ele se coloca diante de São Remídio, e São Remídio é quem vem, e olha só que simbolismo, vem e coloca a coroa sobre a sua cabeça, mostrando que a Igreja é mãe e mestra daquela sociedade. E ali nasce a França, a filha primeira, a primogênita e a predileta da Igreja. Essa é a França, que está ali, personificada naquele império
que está sendo construído na dinastia merovíngia. Então, nós vamos ver depois, o próprio Napoleão, ele pega a coroa do Papa e ele coloca sobre a sua cabeça, mostrando, veja, a divergência, a diferença. Quem é o bárbaro dessa história? Clovis ou Napoleão? Né? Então a gente vai perceber que a Revolução Francesa foi realmente a luta contra as suas origens. A luta contra as origens francesas. Enfim, ele então vai auxiliar a igreja num processo missionário, financiando igrejas, financiando a construção de mosteiros, porque a igreja se torna o grande centro educacional da França e é ela quem vai desempenhar esse papel. Logo depois, a gente não vai fazer todo o processo histórico, mas só para a gente entender, vai então ter a dinastia merovíngia, e até chegar à dinastia carolíngia, então com Pepino Breve, que junto de São Zacarias, junto de São Bonifácio, grande santo, eles, os três, constroem o Estado Papal. Ou seja, o Estado Papal, ele é fruto dessa ligação entre os francos, a dinastia merovíngia e a igreja, onde eles expulsam os burgúndios que estavam na região, os bárbaros burgúndios que estavam atacando a igreja, expulsam os visigodos que ainda existiam ali, expulsam uma parte da península, ainda havia uma interferência do Império Bizantino, que queria de alguma maneira tomar a igreja. Então eles conseguem expulsar da Península Itálica todos os inimigos da igreja e dizem, essa aqui é o território da igreja, esse aqui é teu, Papa. E o Papa se torna o grande governante dos Estados Papais, e no ano 756 surge o Estado Papal, que depois será roubado na nacionalização da Itália e também por Mussolini. Enfim, então nós percebemos essa importância. E dentro dessa dinastia carolíngia nós vamos ter o grande Carlos Magno, aonde ele será, né, o neto de Carlos Martel, Martel que defendeu a igreja, defendeu o Ocidente, defendeu a fé católica, impedindo que os muçulmanos tomassem toda a Europa. Então veja novamente a França desempenhando este papel. Então Carlos Martel era avô de Carlos Magno, e Carlos Magno será um grande católico que vai dar continuidade a isso. Então a igreja, durante o período de Carlos Magno, durante a dinastia carolíngia, avança ainda mais. Carlos Magno domina vários territórios, chegando até o leste europeu, chegando até o sul da Europa. Então toda aquela região ali do coração da Europa, menos a Península Ibérica, que aquilo vai ser dos muçulmanos, mas o coração da Europa, o centro da Europa vai ser dominado por Carlos Magno, e por este território, então, Carlos Magno vai dizer: a igreja é a grande porta-voz da verdade, a igreja será ela que vai educar e ensinar o povo. Então ele abre espaço para a igreja, e aqui inicia o fim do paganismo na Europa, o fim da superstição. Os mosteiros aqui começam a ser os grandes centros da sociedade. Então os feudos começam a surgir em volta dos mosteiros, porque era ali que vivia a santidade, era ali que vivia a educação, a cultura. Então aqui nós vamos ter o surgimento da Idade Média, né? O surgimento daquilo que é a cristandade, as raízes da cristandade. E a regra de São Bento, Carlos Magno coloca que todos os mosteiros têm que seguir a regra de São Bento. Ele coloca que todas as paróquias elas devem seguir o missal romano e o missal do rito de São Gregório Magno, o rito gregoriano. Então começa a ter essa uniformidade, tudo começa a ser seguido. Carlos Magno ele é o apoiador, ele é o protetor dos bispos. A igreja está lá governando, ensinando, e ele está apoiando este ensino e este governo da igreja em todos esses processos. As paróquias neste período prosperam muito, doações
por causa dos grandes feitos que a igreja fazia. Então, quando dizem que a Revolução Francesa foi uma revolução contra o poder econômico que a igreja tinha, bom, não é assim, meus caros, porque a igreja, nesse período, ela tinha um poder financeiro, mas esse poder financeiro não tinha sido usurpado, ele tinha sido dado por causa das pessoas que recebiam graças, que amavam a igreja e que deram essas doações, entregaram esses dons. Então isso era muito comum e não foi um roubo, não foi nada. Então a igreja aqui tem um crescimento muito grande. E aqui o povo começa a ser educado. Carlos Magno vai fazer com que haja educação pública. Ele começa a financiar a construção de escolas, a construção de escolas, de mosteiros, aonde possam ter ali as escolas paroquiais, as escolas episcopais, as escolas monásticas, e depois até mesmo as primeiras universidades serão dentro da França, né, a Universidade de Paris. Enfim, então você vê isso, essa educação, a exclusão da barbárie e o início aqui daquilo que nós vamos ter a cristandade. Então a França, ela vai ser a grande filha da igreja. Né? Vai ser o local, por causa da França, que a igreja vai conseguir avançar na sua pregação, no seu ensino da verdade. E aqui vão surgir grandes ordens, né? O mosteiro de Cluny, com Santo Odão, né, no século X, os cartuchos no século XI, com São Bruno, a ordem cisterciense, com São Bernardo de Claraval, grandes santos, que vão expandir a sua missão da França para toda a Europa, para todo o mundo. Então, a França sendo essa mãe que gesta esses santos. Sem contar, então, que os grandes santos que eu vou citar-os aqui, que são franceses, né, São Dionísio, Santo Hilário, Santo Irineu, Santa Bladina, Santa Clotilde, Santa Genoveva, São Bernardo, Santa Joana d'Arc, São Francisco Sales, São Vicente de Paula, Santa Joana de Chantal, Santa Luísa de Marillac, São Luís de Montfort, São Bento Labré, São João Ude, São Batista de La Salette, Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Catarina Laboré, Santa Bernadette, São João Maria Vianney, Santa Teresinha, São Luís Martin, Santa Zélia Martin, Cardeal Belaur, enfim, Charles de Foucault e tantos outros santos, né? Quem seria a Igreja Católica sem o povo de São Luís IX? Então veja só, a França é um berço de santos. A França tem uma quantidade de santos absurda. E santos de alto calibre, místicos, reis, missionários, padres, religiosos, leigos. É uma coisa impressionante, jovens, adultos, velhos, santos de todas as estaturas. As grandes aparições que ocorrem na França, Nossa Senhora de Laus, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, aparições grandiosas como a de Lourdes, como a de La Salette, ocorrem na França. Então você percebe que Deus, a partir da igreja, consegue, né, manifestar um carinho imenso à França. Né, consegue mostrar à França qual é a sua verdadeira vocação. A vocação da França é a vocação católica. A vocação da França é expandir a fé. Foi por isso que Clovis se converteu, foi por isso que Jesus ajudou Clovis a se converter. Se não fosse por esse motivo, ele não seria auxiliado por Deus. A providência divina não o iria auxiliar, porque esta é a vocação da França. Porém, infelizmente, os monarcas franceses, eles acabaram perdendo isso. Eles acabaram esquecendo isso. Tá? E por inúmeros motivos, por o avanço do calvinismo,
pelo renascimento, pelo humanismo da época, pelo antropocentrismo da sociedade moderna renascentista. Então, a partir do século XVI, a gente já vai começar a ver isso. Porém, no início do 17, que as coisas começam a ficar feias mesmo para a França. Então, em 1628, nós temos aqui Luís XIII, rei da França, aonde ele vai desempenhar uma luta muito ferrenha contra a expansão dos calvinistas, porque os calvinistas estavam destruindo a monarquia, estavam destruindo a França. Então Luís XIII, quando ele consegue vencer a França, ele constrói uma igreja em honra a Nossa Senhora das Vitórias em Paris, em 1628. E em 1637, ele faz uma promessa ainda maior, aonde ele diria que ele iria construir uma basílica, né, uma igreja para Nossa Senhora, em honra a Nossa Senhora, e diante da imagem de Nossa Senhora, ele iria entregar o seu cedro, a sua coroa e o seu cedro, para que Nossa Senhora governasse na França. Ele era um rei muito católico, São Luís XIII, porém ele fica doente e acaba morrendo. Luís XIV, então, acaba realizando o pedido do pai, vai até a construção da igreja e coloca o corpo do pai, né, diante da imagem de Nossa Senhora, enterra o corpo e junto da imagem do corpo ele enterra a coroa dele e o cedro. Luís XIV, para que o famoso Rei Sol, né, para que Nossa Senhora governasse a França. Foi essa a promessa do pai e ele a cumpriu. Porém, Luís XIV não era tão devoto e tão piedoso quanto o pai. E nesse período, então, surge uma grande santa, Santa Margarida Maria Alacoque, aonde no século XVII nós temos a visão dela do Sagrado Coração. O Sagrado Coração aparece para Santa Maria Margarida Alacoque e diz: você deve pedir ao rei para que ele consagre a França ao meu Sagrado Coração. Porque se caso isso não ocorra, grandes males virão sobre a França. Então ele escreve, vou ler aqui a citação do livro O Coração de Jesus, página 119 e 120, escrita pela própria Santa Margarida. Dize ao Filho primogênito do meu Sagrado Coração que o Pai Eterno, querendo reparar as amarguras e agonias que o adorável coração de seu divino Filho sofreu na casa dos príncipes da terra, no meio das humilhações e dos ultrajes da sua paixão, escolheu o vosso grande monarca. Veja como a França tem uma predileção, como seu amigo fiel, para a execução de um grande desígnio. Em primeiro lugar, quer estabelecer o seu império no coração do rei pela consagração que este fará de si mesmo a este divino coração, que deseja triunfar ao seu. O Sagrado Coração quer, por seu intermédio, triunfar dos corações das grandes da terra. Que interessante, que lindíssimo. Porém, Luís XIV e Luís XV, seu filho, foram insensíveis ao pedido de Nossa Senhora. O filho de Luís XIV, Delfim Luís, acaba construindo a Capela de Versalhes e consagra a capela ao Sagrado Coração. Porém, não faz a consagração como aqui o próprio Cristo havia pedido para Santa Maria Alacoque, que essa consagração fosse feita de toda a França. Então ele acaba não fazendo isso. Em 1775, então,
Luís XVI é coroado, e então ele, né, Luís XIV e Luís XV foram insensíveis, Luís XVI era mais católico do que seu pai e seu avô, era como seu bisavô, era mais piedoso, como Luís XIII, mas Luís XVI, ele queria fazer, porém ele não teve tempo de fazer essa consagração, ele não conseguiu fazer essa consagração. Ele assume em 1775 como coroado, digamos, ele tem aí 20 anos, né? E em 1792 ele é preso. Ele é preso pelos revolucionários na Revolução Francesa. E então, né, Luís, o filho, Delfim, né, queria fazer essa consagração, mas ele não consegue. A coroação acaba sendo tarde. Luís XVI, veja só, e Luís XV, eles foram, Luís XIV e Luís XV, eles acabaram caindo nos vícios da época. A monarquia, ela se tornou muito luxurienta, não sei se tem essa palavra, não é apenas luxuosa, mas a luxúria. O vício da luxúria tomou a nobreza da França. E os reis franceses acabaram caindo nisso. E o seu coração ficou rígido. A esposa de Luís XVI, a dona Maria Antonieta, que vão inventar inúmeras calúnias contra ela, injustamente, as calúnias são injustas contra ela, vão inventar mentiras, pois ela foi uma grande católica, uma mulher muito piedosa. Eu acredito que ela tenha dado base para que o rei também queresse essa vontade. Porém, o rei não realizou o fato. O rei não foi e não fez a consagração pública de toda a França a seu Imaculado Coração. Esse pedido ocorreu em 1689. Em 1689 foi quando ocorreu esse pedido de Santa Margarida ao rei Luís XIV. 100 anos, exatamente 100 anos depois, em 1789, ocorre então a Revolução Francesa. A França cai pelos males da maçonaria, pelo espírito revolucionário. Então, infelizmente, Luís XVI queria fazer a consagração, deixa de fazer, acaba sendo preso em 1792, e daí ficou totalmente impossível dele fazer a revolução, e ele faz uma promessa dizendo que se ele fosse liberto e sua família fossem libertos, eles iriam consagrar a França ao Sagrado Coração de Cristo. Porém, já era tarde, ele não conseguiu fazer essa consagração, uma promessa não deu certo, e em 1793, Luís XVI e sua família, todos eles são guilhotinados e são mortos. E infelizmente, nós temos aqui a negação daquilo que formou a França, a negação daquilo que é a França, né, do espírito vocacionário da monarquia francesa é deixado de lado, e os resultados são esses. A revolução vai acontecer. Bom, como que isso ocorreu? Eu já comentei que a monarquia ela acaba sendo influenciada por esta visão iluminista. Mas como que essa visão iluminista ganhou força? Essa visão humanista, renascentista, ganhou força no meio da nobreza, deixando a piedade daqueles homens de lado, e eles fazendo esse tipo de coisa. Certo, meus caros? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.